O destino era o povoado de Itapume, uma comunidade bem original, onde se produz farinha de mandioca. Este foi um excelente programa cultural. Mas vocês vão gostar, vai ser bem interessante com um pouco de didática, tá? Mas tem pessoas produzindo, então vocês vão ter um pouco de noção na prática também, ok? Podemos ir lá? Na verdade o que acontece muito é uma perda de cultura. Então os nomes diferentes causam uma pequena confusão na cabeça das pessoas. Existe uma família e a família são das mandiocas, tá? A família tem nome científico, reino, classe, assim como nós. Só que a família das mandiocas, elas são divididas em dois grupos. Que o primeiro grupo são daquelas que se usam in natura. Se come cozida, frita, serve como legume, se faz bolo, se produz farinha. Pode ser usada na indústria. Se o nome é mandioca, então nós vamos fazer o seguinte. Eu saio daqui do Maranhão e viajo para São Paulo. Eu chego lá em São Paulo, eu vou na feira. Eu compro na feira de São Paulo 1 quilo de mandioca. Porque lá em São Paulo a palavra é mandioca, a cultura. Essa mesma mandioca que eu comprei em São Paulo, eu viajo para o Rio de Janeiro. Chego lá no Rio, a mesma mandioca que eu comprei em São Paulo, eu vou comprar no Rio com outro nome, aipim. A mesma mandioca que eu comprei em São Paulo, o mesmo aipim que eu comprei no Rio, eu viajo para o Maranhão. Compro a mesma mandioca e o mesmo aipim com outro nome, macaxeira. Existe um outro grupo na família das mandiocas, são dois. O segundo são das mandiocas bravas, que ele mesmo citou. Mandioca brava não se usa in natura, então ela não tem apelidos. O nome é mandiocas bravas. São mandiocas também, só que de um grupo diferente, mesmo sendo da mesma família. Por que mandiocas bravas? Porque ela carrega uma toxina. A gente não pode usar in natura, mas não quer dizer que não possamos usar. Isso são mandiocas, mas são bravas. Existe uma variedade muito grande de mandiocas, não existe um tipo, existem 200. É 100 em cada grupo mais ou menos, então nós temos mandioca no Brasil, no continente asiático, na África, nos países sul-americanos. Gente, então é mandioca demais. Então as variedades são muitas, tá? Eu vou fazer o plantio disto no solo. O solo precisa estar limpo, não necessariamente adubado. Depende muito da cultura de cada região. A nossa é bem rudimentar em relação ao cultivo de mandioca. Então nós não usamos nenhum tipo de adubação química e muitas das vezes nem orgânica. Só capina no solo e planta mandioca. Só para vocês terem uma ideia do potencial que ela tem. Geralmente se precisa adubar de alguma forma, né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o caule, pode ser plantado na horizontal ou na vertical. E vai esperar a época da colheita. Aqui para nós varia entre 8 meses a 1 ano, 2 meses, 1 ano e meio, até 2 anos para colher. Mandioca para produção de farinha. Precisa se saber o que vai fazer com ela. De repente eu quero mandioca para comercializar. Então eu planto aquela que não é brava. Plantei já que não é brava, então eu preciso ter uma época para colher. Eu colho com 5 meses, porque ela precisa ser nova para comercializar. Mas se eu planto mandioca para produção de farinha, eu preciso fazer com que ela cresça. Ela fique grande para que ela me dê um rendimento maior. Então daí é essa relação do tempo de colheita. Depende do que eu vou fazer com os tubérculos. Então se colhe com 8 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do tipo do solo. Já que o nosso cultivo aqui, como eu citei para vocês, é muito simples. Se você tem algum tipo de adubação química no solo, ou orgânica, que é mais interessante, você colhe antes. A folha é chamada de maniva. O caule, que é muito social, né? Caule, tubérculo, deixa lá para a região de vocês. O caule nós chamamos de pau de maniva. E o nome mandioca, gente, vocês já pararam para pensar como é interessante, mas o brasileiro gosta de retitular as coisas. Mandioca, 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 mas será que não existe um primeiro nome? O nome que o europeu, quando vem para cá, ele diz manioca. Oh, manioca. Por que ele fala manioca? Porque ele estudou, ele conheceu a origem. A mani era uma índia de pele branca. Oca, a casa onde vive o índio. Manioca.
porque essa índia se transformou na deusa da mandioca. Isso é uma lenda tupinambá que se conta sobre o surgimento desse tubérculo e o nome indígena que foi dado a ele. Então, ela não está muito boa. Né? Nada, isso aqui é moleza. É porque esse aqui tá só em pedaços aqui. Era pra estar inteirinha. E não se desperdiça nada, tudo se reaproveita. Então você usa a caça como ração para animais, quadrúpedes em geral, bípedes, ou seja, você pode usar para qualquer tipo de animal. Ou então adubação orgânica, compostagem. Não se perde nada. Se as mandiocas são bravas, então você desidrata a casca, deixa durante 24 horas, depois oferece como ração para o animal. Vocês entenderam? Casca, caule, folha, mandioca, tudo pode ser como complemento alimentar. Não precisa perder nada. Essa é a banca. Aqui vai ficar cheio de mandioca. Esse é o nosso ralador. Esse é o catitu. Tá, gente? Então, catitu, gente, é um prazer, né? O caititu, para nós, uma máquina de ralar mandiocas. São fitas de serra, uma correia industrial, são polias e um motor elétrico. Faltou alguma coisa? O teclado do computador, né? O negócio fica bem moderninho. Antes, um pouco mais artesanal. Se tinha uma roda de madeira, bem onde a senhora está mesmo. Era mais ou menos 1,5 m de distância, 1,60 m. Essa roda tem 1,5 m de diâmetro. E se produzia uma correia feita com couro do boi, a correia passava em volta dessa roda e vinha para uma dessas polias. No centro da roda, uma manivela. Duas, uma de cada lado. E 2 homens giravam simultaneamente no braço, fazendo com que isso tivesse uma rotação. Tá? Um serviço braçal, né? Dependendo da região, tinha roda d'água, então a tração do boi. Uma cultura mudava, dependendo do local. Vocês entenderam? Depois veio motor a gasolina, motor elétrico, e as pessoas foram aperfeiçoando um pouquinho essa técnica. Faz uma etnia nômade, moravam nos interiores, faziam andanças nos interiores. Esses tremebés foram os índios que viveram por aqui. Ficaram conhecidos na língua tupi como povo guerreiro, os tapuias. Tapuí ficou o nome da comunidade, ou seja, nós, sem dúvida alguma, somos descendentes desses índios. Mas não se preocupem não, que nós não somos carnívoros. Tá? 3 colonizações, franceses, holandeses e portugueses. Uma menos mal, os franceses, um pouco mais amistosos, talvez tivéssemos sido colonizados só por franceses, sei lá, uma hipótese, talvez pudéssemos ter um pouco mais de índios no Maranhão. Depois vieram os holandeses, que Ave Maria, eram horríveis, né? Saqueavam igrejas, engenhos açucareiros, obrigavam o maranhense a dar honra à bandeira holandesa. E por último, os portugueses acabaram com a Revolução Comercial, e nós nos tornamos um dos estados mais ricos do país na época, devido ao potencial açucareiro, dizimaram essas etnias. E depois nós nos tornamos um dos estados mais pobres, ou seja, o último no IDH, que é Índice de Desenvolvimento Humano. Então a gente teve uma péssima revolução de lá para cá, infelizmente. Caraca, meu. Bom, gente. Tá cheio a cuia? Eu peguei da tábua. Da onde você pegou? Da tábuazinha aqui, ó. Daqui da madeira. Tá? Então olha só o que é que nós vamos fazer. Vamos puxar aqui com a mão mesmo, porque é só um pouquinho de massa. Que é a peça que se usa para enxugar a massa da mandioca. Claro que se vocês forem em 200 casas de farinha, em qualquer outro lugar do Brasil, talvez você encontre uma casa que use isso ainda. Então é uma cultura que tem se perdido ao longo do tempo. Por quê? As casas de farinha hoje estão produzindo farinha em maior escala. Então eles precisam usar uma coisa que desidrate a massa mais rápido. Não que eles precisem, mas é que eles vão perdendo um pouco a cultura e adquirindo outras. Eles usam prensas. E a peça artesanal, a mais artesanal de todas dentro de uma casa de farinha, pode dizer assim que é o tapiti. 100% eficaz, nunca foi aperfeiçoado. Da forma que o índio desenvolveu é até hoje. Tapiti para nós. Isso aqui é muito bom, gente. Então ele tem uma flexibilidade, por isso não tem uma cobra aqui dentro. Você traz ele aqui, tem extremidades e cavidade, gente. Olha como ele é bem bolado. Então você puxa e põe a massa aqui dentro.
Dessa forma. Tá? Bonitinho. Tá dando pra vocês entenderem direitinho? Então, senta. Geralmente sentado. Descansa um pouco. É? Tá dando pra vocês entenderem direitinho? E aqui você desidrata o máximo que pode. Quanto? Talvez 60. Então nós vamos fazer o seguinte. Se nós tiramos uma boa quantidade do líquido aqui, então nós vamos trazer a peça para o que nós chamamos de espremedor. O indígena foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Onde ela vai ficar durante 10 minutos, para ficar bem compacta, suficiente para que a gente possa ir para a penúltima etapa do processo, são as peneiras. Tá certo? Olha só o que acontece, ó. A peça sobe, gente, como se fosse uma alavanca, olha lá. Ó. Deu para ver? Quando eu vou produzir farinha, não importa o tipo da mandioca, eu não mudo uma vírgula do processo de fabricação. Toda mandioca em relação à produção de farinha precisa ser desidratada. Se eu estou usando mandiocas bravas, então na desidratação eu extraio a toxina. O líquido ele age como transporte e a toxina vem junto. Isso quer dizer o quê? Que aqui fica concentrado, tá? A sensação de acidez é bem interessante e experimentar não mata ninguém, tá, gente? Então não tenham esse problema, esse medo. Mandiocas bravas só vai fazer mal o tipo, a quantidade e o metabolismo. Então, experimentar não pode, você não pode comer literalmente. Então esse líquido está concentrado. Mas então nós vamos fazer o que com ele? Vamos jogar fora? Claro que não. O amazônico, Manaus, Belém, né, você pega esse líquido e cozinha durante algumas horas. Quando o líquido começa a ferver, a toxina muda de reação com calor e evapora. Simples assim. Evaporou. Daí o líquido vai ser usado na culinária amazônica. E lá se faz a maniçoba, que é um prato feito com a folha da mandioca, o tucupi no tacacá, que é um prato feito com a goma. Então, olha que cultura culinária não tem. Aqui em Maranhão, nós temos uma outra coisa para fazer com o tucupi, porque o nosso pato é no molho pardo, assim como a galinha caipira. Não é no tucupi. Nós pegamos esse líquido, alguém tem uma garrafa PET aí? Não, né? Tá lacrada, né? Tá lacrada aqui. Então, a gente desrosqueia e deixa só a tampinha em cima. Tá? Não fecha. Deixa só em cima para o mosquitinho não ficar voando. Durante 4 a 5 dias ocorre um processo de evaporação natural da toxina. Essa toxina evapora, o líquido curte, ele fermenta, ele azeda, ele se transforma em um vinagre natural. Vocês entenderam? Olha só. Subsistências, temperar um frango, um peixe, uma casca. Aonde nós preferimos? Na pimenta. A gente faz a garrafada. Pimenta no tucupi, é ótimo. Uma bebida amazônica é o cauim. Cauinhas índias virgens mastigavam a massa e cuspiam nos tachos para fermentar. Cauim está em extinção, porque o problema não é mastigar, é achar índia virgem. Olha aí, moça. A moça não se dá muito bem não com massa de mandioca. Ela começa a comer, ela vai embora. Suficiente. Boa, para que a gente possa peneirar a massa. Tá? Então você desmancha. Alguém quer interagir aqui? Isso aqui é uma maravilha, é a melhor parte. Olha só. Tá com uma massa bonitinha, né? Ó, bem uniforme, bem soltinha. Agora olha só, existe uma pequena diferença. Essa é mais granulada e o cheiro também é totalmente diferente. Olha essa e veja essa. Bem fermentado, né? Fermentado. De azedo, né? Ó. Fermentado. E é bem mais granulada também. Mas quando a gente compra na feira já tem esse cheiro. Essa já não tem. Gente, olha, existem vários tipos de farinha que você pode produzir com mandioca. Então existe um processo normal de fabricação, onde a mandioca é colhida, descascada, ralada, desidratada, peneirada e levada para o forno. Isso é chamado de farinha seca ou farinha branca doce, um processo normal de fabricação. Nós temos a cultura de produzir um outro tipo de farinha, chamada de farinha d'água ou farinha de puba. O que é esse processo? Você colhe as mandiocas, descasca elas, assim como eu fiz ali. Depois de descascadas, elas não vão ser raladas logo de imediato. Elas vão ser colocadas dentro de sacos de fibras, amarra bem a boca do saco. O processo de fabricação é um forno com uma chapa de ferro, um suspiro, e lá atrás é a boca onde se alimenta, com lenha. É onde se caracteriza o farinhador. Descascar a mandioca, ralar, peneirar, qualquer um faz isso. Torrar é que é o problema. Principalmente a primeira etapa, que é agrolar. Que era aquilo que ele estava fazendo na hora que nós chegamos. Estava usando umas palhetinhas aqui. Esse processo dá uniformidade à farinha, aos grãos, aí vai me dar a qualidade. Tá vendo ele aí? Ó, muito bom. Isso.
tem conhecimento em graus, é na prática. É no olhômetro, é no mãozômetro, é na sensibilidade, que ele vai colocar, que ele vai dosar essa temperatura. Vocês entenderam? E eu não sou só didática não, tá, gente? E não queima a mão fazendo assim? Não! Você faz nada. Você já não sente mais nada. Sentir a gente sente, tá? Super quente. Mas aqui também tem técnica, viu? E como é que tá o fogo lá para você depois não perder o forno lá, a lenha é rachada em toras finas. Mas ele tá sozinho aí, ele tem que... Não, tem que É, mas eu não abandonou ele. Foi, como sempre. Abandonou, ele tá sozinho. Sim. Fica 2 horas Mas é aí. difícil. 2 horas. Fica 2 horas, minha filha. Aí, ó. Tem várias etapas, ele já pôs várias doses aí. Vai rolar mais. É doido, é? 2 Uma horas. quantidade grande, hein? Cada menina é nova, rapaz. Usavam, dependendo da região, se usa o remo, se usa o rodo, tá? E palhetas, essas técnicas vão mudando, dependendo da região. Depois isso foi sendo aprimorado. Em algumas casas de farinha, ainda se encontra fornos redondos, mas com chapas de ferro. Muito raro se encontrar com argila ainda. Ela, mesmo que seja um grande potencial, a argila, ela sempre tem um pouquinho de areia, tirando um pouco da qualidade da farinha. E isso, claro que hoje. Antigamente não se pensava nesse negócio de qualidade. Se pensava na subsistência, muito mais que hoje. Então, o forno como esse é para 50 litros, o equivalente a 30, 32 quilos no máximo. Você enche a quarta, coloca no saco, daí você vai saber a quantidade que produziu. Deixa 10% dessa produção para o dono da casa, porque as famílias elas têm a matéria-prima e muitas delas não têm a estrutura. Como se fosse em associação, mas não sendo, as famílias usam nessa casa ou qualquer uma outra da comunidade, não precisa pedir nem marcar a hora. Tá? Depois de produzido tudo, deixar da renda, ele leva para casa. E vai ser a base da alimentação. Farinha no almoço, jantar, merenda, caldo de ovos, espaguete, café da manhã, sucos artificiais ou naturais, não importa. Tudo é com farinha. O pessoal não abre mão disso. Com uma pequena observação. Na hora do almoço tem arroz, feijão e macarrão. Na hora do café tem pão, tem biscoito, margarina, tem tudo. Mas o cara não abre mão da farinha. Ou seja, não é uma subsistência, sim um hábito alimentar. Nemawashne kahele, yake chaya te yake, eshne washto se sotwaya. Akteya sato yake chaya, eshne washto se sotwaya. Akteya sato yake chaya.